Oi, gente. Bom, o vídeo de hoje não vai ter nenhuma intro, porque a gente vai falar de um assunto bastante sério. Então é interessante que nós possamos ir diretamente ao assunto. Está sendo veiculado por aí na nossa mídia, nas redes sociais, o tal do jogo da baleia azul, que consiste em um jogo com 50 desafios dos mais variados tipos macabros. São desafios que levam a pessoa a assistir filmes de terror certa hora da madrugada, são desafios que levam a pessoa a se mutilar com alguma espécie de navalha, faca que seja. São desafios que levam pessoas a subirem nos telhados de casa, são desafios que levam as pessoas a subirem em guindastes e por último, no 50º desafio, a pessoa é convidada ou desafiada a se suicidar. Sim, a tirar a própria vida. E aí todo esse jogo é coordenado por uma espécie de líder ou curador, se eu não me engano, que é o nome que eles dão para esse líder. Mas o assunto não é somente o jogo da baleia azul, porque nós podemos ter em mente, obviamente, que pessoas com o seu psicológico normal, com o psicológico saudável, não vai fazer esse tipo de coisa. Você pode ter certeza absoluta. São pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de auxílio, são pessoas que precisam de um ombro amigo que seja no momento complicado da vida. Nós sabemos que existem muitos, incontáveis casos de depressão, de suicídio em nossa sociedade. E tudo isso é causa dessa doença chamada depressão. São pessoas que não precisam dos nossos julgamentos, são pessoas que não precisam das nossas críticas, porque vivem em um momento complicado da vida. Eu pude experimentar, óbvio que não foi por vontade própria, porque se eu pudesse escolher não passaria por isso, mas pude experimentar dos sintomas de depressão. Consegui lutar um pouco mais fortemente com esse mal. Ainda trago alguns resquícios na minha vida particular, mas eu posso dizer para você, minha irmã que me assiste, que possa estar com depressão ou que está com depressão, eu posso dizer que eu consigo tentar entender o que você está passando, porque nenhum caso é idêntico ao outro, mas eu consigo tentar entender. E para você que não tem depressão, mas que precisa e quer aprender um pouquinho mais do que a pessoa com depressão sente, eu vou te falar alguns dos sintomas que eu particularmente senti quando eu passei por esse momento de depressão na minha vida. Não foi algo tão profundo, né? Mas eu pude experimentar algo, como que eu posso chamar? Pré-depressão, se é que eu posso chamar assim, esse momento que eu passei, que foram sintomas de depressão. As pessoas que sentem ou que passam por essa situação de depressão, elas começam a não encontrar mais graça nas coisas que davam prazer, não encontrar mais alegria, mais satisfação, mas propriamente prazer nas coisas que lhe davam. Um exemplo, as pessoas que jogavam ou jogam videogame e começa a perder o prazer por isso, as pessoas que tinham prazer em jogar bola e perdem prazer, as pessoas que tinham prazer em assistir filmes, enfim, independente disso, a pessoa com depressão ela começa a perder o prazer naquilo que dava mais prazer para ela na vida. As pessoas com depressão começam a se sentir sozinhas, a solidão bate à porta, as pessoas com depressão começam a perceber que as pessoas em sua volta estão tratando com indiferença, mesmo que isso não seja verdade, mas a impressão de quem está com depressão é de que as pessoas olham torto, de que as pessoas não querem mais sua presença, de que as pessoas que estão à sua volta não querem próximo. São esses tipos de sintomas que as pessoas com depressão acabam vivendo. E uma coisa eu te falo, a depressão ela é muito silenciosa. Dificilmente a gente vai conseguir perceber uma pessoa que está do nosso lado descaradamente que ela está com depressão. A pessoa com depressão ela não gosta, lógico, eu não vou generalizar, mas algumas das pessoas que estão com depressão não gostam de ficar falando, oi, eu estou com depressão, olha aqui para mim, eu quero chamar atenção. Até porque isso não é querer chamar atenção, é uma doença que precisa ser combatida. A depressão, ela é uma doença que precisa ser combatida.
Repito isso porque é interessante que fique gravado em nossa cabeça. Porque muitas vezes algumas pessoas tratam a depressão como uma frescura, como algo negativo que a pessoa própria causou em sua vida. A gente vê a depressão como algo que a pessoa pode se curar sozinha automaticamente, como apenas uma tristeza e por aí vai. Não, a depressão é muito mais profunda que isso. A depressão não é 100% tristeza, porque a pessoa tem momentos que ela consegue encontrar um pouco de alegria, sim, mas outros muitos momentos que ela consegue se afundar. E isso ela não causa para si mesma. Não é uma coisa que a pessoa fala, agora eu vou tomar essa decisão e vou ser assim. Não. A depressão ela chega silenciosa. A depressão é uma dor que não dói. É uma ferida muito aberta, que a gente só vai descobrir as consequências dessas feridas lá para frente. A depressão é silenciosa, mas a depressão mata. Olhem quantos casos de suicídio nós temos no mundo, no Brasil. São cada vez mais jovens se suicidando, são cada vez mais jovens tirando a sua vida. E não fazem isso para chamar atenção, você pode ter certeza disso. Fazem isso porque tem um problema que precisa ser resolvido. E o jogo da baleia azul, como eu disse no começo, não é um jogo para pessoa, para que pessoa, jogo, nossa, eu odeio ter que chamar isso de jogo, de verdade. Não tem nem como falar que isso é um jogo, é uma brincadeira, porque é uma situação catastrófica, em que a pessoa que se submete a isso é uma pessoa que precisa imediatamente de ajuda. Muitos ousam dizer e ousam pensar que as pessoas que se submetem a essa espécie de jogo da morte são pessoas loucas, essa pessoa está louca, essa pessoa está retardada, que maluquice. Não, gente. Entenda que para a pessoa encontrar esse rumo como o único rumo da sua vida, alguma coisa está errada. E eu queria orientar, seja você que me assiste, se você é um pai, se você é uma mãe, ou se você é um irmão, amigo, que seja, mas que preste atenção nas condutas das pessoas que estão em sua volta. Preste atenção na conduta dos seus filhos, se costuma ficar mais sozinho em casa, se costuma assistir certo tipo de coisas ligadas à depressão, ligadas à solidão. Claro, sem generalizar, tá, gente? Você não vai pegar uma pessoa em nenhuma situação que aconteceu uma vez na vida, de momentos de tristeza, e já falar, não, aquela pessoa está com depressão. É um quadro muito maior do que apenas um dia de tristeza. Mas é importante que nós possamos observar. Se você sente falta das pessoas, ou de alguma pessoa que estava em sua volta, que estava próximo de você, frequentava os mesmos lugares que você, que essa pessoa sumiu, que essa pessoa não dá notícia, que essa pessoa não responde às vezes nas redes sociais, que seja, tenta saber. Pode ser que não seja depressão, pode ser que seja apenas um momento, mas tenta descobrir o que está acontecendo com essa pessoa. Tenta ajudar essa pessoa a prevenir uma possível depressão. Tenta ajudar essa pessoa a sair do fundo do poço. Porque quanto mais a gente critica, mais a gente acha que é frescura, mais a gente acha que é moleza da pessoa, mais essa pessoa vai acabar se afundando nesse poço chamado depressão. E isso eu falo por vocês por experiência própria. A depressão, ela te puxa cada vez mais. Oriente as pessoas que você conhece, que você acha que está com depressão. Lembrando, gente, que não é achismo apenas, eu olhei, não. Se você desconfia algo, né, converse com a pessoa, procure os pais da pessoa, se os pais da pessoa ainda não observaram, não perceberam isso. Seja um ombro amigo para essa pessoa, oriente essa pessoa a praticar exercícios físicos. Exercícios físicos ajudam muito no combate à depressão, porque geram endorfina para o nosso corpo, ajudam muito no combate à depressão. Oriente essa pessoa a procurar ajuda. Muita ajuda, não deixe essa pessoa se fechar. Eu só comecei e consegui a entrar numa luta e começar a vencer em algumas lutas contra a depressão quando eu comecei a abrir o jogo para algumas pessoas. Muitas vezes eu preferi esconder, por muitos anos eu preferi esconder, até que chegou um ponto que eu não conseguia mais esconder, isso estava descarado no meu rosto, mostrando para as pessoas, sem a minha vontade, que eu não estava bem. E aí chegou o ponto que eu tive que contar para algumas pessoas próximas. Ainda não contei para todos, talvez, se você me conhece, seja o primeiro momento que você está sabendo disso. Mas conte para as pessoas, se você tem depressão, mas se você não tem, conhece alguém, oriente essa pessoa a se abrir, a procurar ajuda. Talvez não seja tão fácil para essa pessoa contar isso para alguém, nunca é fácil. Mas oriente, peça para que essa pessoa, né, busque ajuda, procure algum psicólogo da sua cidade, enfim. Não deixe essa pessoa sofrer sozinha, por favor. É importantíssimo. Nós como cristãos, nós como católicos, nós preservamos e amamos a vida. Nós amamos o ser humano como um todo, independente das suas escolhas.
Então, vamos buscar ajuda, gente. Vamos ajudar as pessoas a buscarem ajuda. Vamos preservar a vida e vamos orientar as pessoas que nenhum tipo de jogo que envolva a vida e a morte de alguém é um jogo saudável. Se o jogo te orienta a alguma mutilação, depressão, se o jogo te orienta a alguma. Se você diminui alguém com tal brincadeira, enfim, independente do que for, nunca é brincadeira se alguém se sente humilhado, se uma vida é colocada em jogo, se alguém se sente triste com o resultado. Não é isso que a gente busca e deve procurar para com as pessoas. Portanto, gente, oriente, vamos orientar, campanha a favor da vida. Não adianta nada a gente se mobilizar contra o aborto, que é uma coisa muito importante e necessária para a nossa vida como cristãos, como seres humanos, mas também precisamos buscar salvar as vidas que já nasceram também, como nesse caso da depressão. Vamos lutar, gente, contra a depressão, contra essa doença. Assim como nós lutamos para que o aborto jamais aconteça, preservando a vida que vai nascer, nós também precisamos preservar todo e qualquer tipo de vida humana. E assim, essas pessoas que têm depressão e que, como resultado da depressão, muitas vezes buscam o suicídio. É difícil para mim falar sobre esse assunto por ter passado por isso, mas não pela brincadeira e tal, mas pela depressão em si. Mas espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu desejei para você. Pais, mães, não pensem que pode ser frescura para o seu filho. Não pensem. Amigos também, não pensem que os seus amigos estão com frescura, como a gente diz aqui na minha cidade, com moagem, né? Com frescura. Isso não é. Isso é uma doença que precisa a qualquer custo ser tratada, buscar uma cura, ser ajudada, gente. Muita oração, muita fé e peçamos que a Santíssima Virgem Maria possa tocar o coração de cada uma dessas pessoas que tem problemas psicológicos, a cada família, a cada pai, a cada mãe que perdeu o ente querido por essa doença. Pedimos a Ti, Santíssima Virgem, que passe à frente e toque o coração. E a todos vocês eu peço, não desistam uns dos outros. Somos a favor da vida, precisamos de uma campanha a favor da vida, contra o suicídio, contra o aborto, que seja também aborto necessário lutar contra, mas precisamos também o suicídio ser evitado. A depressão precisa ser tratada como uma doença e jamais como uma frescura. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Salve Maria.